Som. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor para todos nós, amém? Vamos ter um tempo de oração agora por esta reunião. Nosso principal desejo é que a presença do Senhor entre neste lugar e toque as nossas vidas, amém? É isso que nós desejamos para essa noite. Então eu vou orar aqui, e se você tiver alguma oração para fazer aí, para contribuir com as nossas orações, a gente gosta muito, tá? Quando os irmãos oram. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai, nós invocamos a tua presença aqui e queremos dizer que o principal motivo, Pai, é que o Senhor esteja aqui conosco, Deus. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre esta reunião, não só porque é uma reunião, Senhor, mas porque nós somos teus filhos e o Senhor é nosso Pai, e nós queremos ser envolvidos, Pai, na tua vida e na tua presença, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um de nós aqui, abençoa os que estão a caminho daqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos te adorar com todo o nosso coração nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Senhor, Deus, Jesus. Amém. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o único merecedor, Pai, de tudo que temos, ó Pai. Sim, sim. Vem nessa noite, ó Pai, receber, ó Pai, nosso louvor a Ti, Pai. Sim, Senhor. Vem, ó Pai, receber, aceita o nosso coração, ó Pai, nossa oferta e louvor a Ti, Senhor. Amém. Vem nessa noite, ó Pai, vem nos avivar, ó Pai, vem nos restaurar, vem tocar, vem incomodar o nosso coração, ó Pai. Sim. Que possamos ser transformados, ó Pai, a cada dia pelo Senhor, mas que nessa noite, ó Pai, seja algo transformador, ó Pai, no louvor, ó Pai amado. Amém. Nós precisamos e nós confiamos em Ti, Pai. Cremos que a Tua presença, Pai, será cheia neste lugar. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Ser exaltado, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas vozes. Ser exaltado, Senhor, nas nossas atitudes. Ser exaltado, Senhor, neste lugar. Ser exaltado nas nossas casas, no nosso trabalho. Ser exaltado, Senhor, nas ruas por onde passamos. Amém. Nós queremos, Senhor, tributar a Ti todo o louvor, toda a glória. E, Senhor, manifestar diante de Ti o desejo, o anseio do nosso coração, de buscar a Tua face, de encontrar o Senhor. Ó Deus, que se no nosso coração ainda existem barreiras, existem impedimentos, ou alguma coisa, Senhor, que nos deixa num estado, Senhor, de marasmo, de sequidão, aviva o nosso coração, faz, Senhor, o nosso coração arder pelo Senhor, pela Tua presença. Lembra-nos, Senhor, das graças, das bênçãos que temos recebido todos os dias, pelas quais nós devemos render louvores e honra a Ti, Senhor. Temos muitas razões para Te adorar, como diz a canção, são mais de 10.000 razões para Te louvar, Senhor. Leva-nos a esse lugar de louvor e de adoração nessa noite, Pai. Nós invocamos o Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Te
te adorar. Te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. As vozes. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Aleluia! Senhor, nós sempre iremos exaltar o teu nome, Jesus. Deus. Aleluia. Eu vou ler um texto para os irmãos aqui, que está no livro de Joel. As próximas duas músicas que nós vamos cantar aqui, elas falam sobre avivamento. E no livro de Joel tem uma promessa que foi escrito pelo profeta Joel, né? E é uma palavra do Senhor. Então, Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, diz: depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhas e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, aleluia. Pois os que escaparem estarão no monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu. E aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Então, assim, tem várias coisas englobando esse texto aqui, mas algumas que eu queria que a gente prestasse atenção aqui. Primeiro, ele fala que em algum momento derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. E mais para o fim aqui, ele fala que antes do grande e terrível dia do Senhor, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Então, assim, o que esse texto pode estar dizendo? Tem várias coisas que ele está dizendo, mas uma delas que eu queria que a gente prestasse atenção nessa noite, que nos últimos dias o Senhor irá derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Amém? Essa profecia aqui, essa promessa faz parte das coisas
que acontecerão nos últimos dias. Então, antes que acabe essa parte da história, o Senhor irá derramar o seu poder sobre todas as pessoas, principalmente sobre aqueles que creem e aqueles que estão buscando a presença do Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus nesses dias, como essa profecia está dizendo. Você talvez esteja se perguntando, mas quando Pedro estava pregando em Atos, ele não diz, é isso que estava escrito no livro de Joel? Também, quando o Espírito do Senhor cai ali na pregação que Pedro faz, é uma manifestação poderosa do Espírito de Deus, mas ainda não é a grande e última demonstração do poder de Deus. Por quê? Porque aqui fala que nesse mesmo momento, o sol se transformará em trevas e terá fogo e sangue. Então, quando Pedro pregou naquela época, ainda não teve essas manifestações, né? Mas nos últimos dias, quando nós estivermos no momento mais difícil, o poder de Deus será derramado sobre a igreja, sobre todo aquele que crê, e aquele que crê será salvo. Então nós vamos cantar aqui pedindo para que esse momento aconteça, para que o poder de Deus seja derramado sobre as nossas vidas, individualmente, nas nossas casas. Aqui nesta congregação nós precisamos ser tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma igreja, uma comunidade que crê no Espírito Santo de Deus, no poder do Espírito Santo. Nós não somos aqueles que creem que essas coisas não acontecem mais. Não, pelo contrário, a gente crê muito que o poder de Deus pode ser manifestado e coisas poderosas podem acontecer. Então essa música que nós vamos cantar agora, você vai ir aprendendo aí na letra e vai cantando junto com a gente. Nós vamos pedir para que a presença do Senhor seja ato contínuo aqui nos nossos encontros, amém? Estamos aqui, esperando por ti, que a tua presença encontre lugar. Estamos aqui, esperando por ti, que a tua presença encontre lugar. Mais uma vez, esse é o desejo do nosso coração, amém? Estamos aqui, esperando por ti, que a tua presença encontre lugar. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer
fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, enche este ambiente, enche este lugar. Vamos pedir a Deus. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, Senhor. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Cheira, ralamai, lalabara, cheira, banda, lalabari, lalaboga, lebaçore, bai. Lalabara, chara, mara, ralabalogre, cheira, lalabai. Lalabaxe, chebede, varai, rude, bada, labaxere, manda, labaçola, cheira, manda, labada, barra. Ola, galabachore, cheire, cheire, cara, raia, malabaxere, mara, dore. Ela, labaçore, chure, cana, lamai. Rola, labaxere, banda, dar o role, bere, bem. Rola, labaxere, cana, lamai, labaxaia. Senhor, vem sobre nós, Senhor, vem nesses dias sobre nós, Senhor, nós te imploramos, derrama o teu Espírito sobre as nossas vidas. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor,
águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes no fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Amém? Vamos cantar essa música. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Faz isso, Senhor, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes do fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes do fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa nação. Aleluia. Senhor, nós queremos ver o teu poder invadindo todo o país, Senhor. De norte a sul, de leste a oeste, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre a nossa nação, Senhor. Aviva o teu povo, Senhor. Pai, coloca o teu poder na tua igreja, Pai, para que nós possamos proclamar com autoridade o teu evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que ainda há mais do Senhor, Deus. Nós não estamos satisfeitos, Senhor. Nós queremos mais do teu poder, mais da tua vida, Senhor, mais da tua unção sobre nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Senhor. Aleluia. Jesus. Ah, irmãos, eu não sei se vocês sentem o impacto dessa canção, dessa letra, dessa oração que nós fizemos. Quando você olha para você, será que você já fez coisas maiores do que o seu mestre? Será que você já fez obras maiores que as obras que Jesus fez? Aquilo que nós temos visto não passa de gotas. Ah, Senhor, trata conosco, Senhor. Tira a indiferença do nosso coração, a mesmice, Senhor. Aviva-nos, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Não nos deixe permanecer com o coração duro, frio, insensível, Senhor, indisposto, esquecido, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer nesses dias, Senhor. Amém. Faz chover sobre nós, Senhor. Faz chover sobre nós. Amém. 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 Podemos nos assentar. Enquanto o Roberto se prepara para vir ministrar, a gente vai passar os avisos. Quem que vai passar os avisos? Você. Só queria denunciar a presença de algumas pessoas aqui. A presença da Antônia, que está lisa, cabelo liso. E é Tatiana?
Ela é sua sobrinha. Deus abençoe suas vidas, viu? Muito bom ter vocês aqui. Deus abençoe. Eu queria falar aqui que eu estou vendo a Vilma. Vilma, estava morrendo de saudade de você, do seu perfume, da sua elegância. Estou muito feliz de te ver, viu? Estou feliz de ver o Adilson, de ver a Lila. É muito bom ter vocês aqui. Queria, nesse momento, também agradecer a Deus pela vida do Davi. O Davi passou por uma cirurgia essa semana, delicada, o Davi do Arcelino. Mas glórias ao Senhor, ele está aqui. Nós estivemos orando por ele. E ele está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida e nada vai impedir aquilo que Deus tem para você. Nunca abra mão disso, Davi. Enquanto você estiver nessa terra, vai firme, porque Deus fez você com um propósito, amém? Deus abençoe você também, Tereza. Eu vi que você está engessada aí. Que o Senhor te ajude a te recuperar bem rapidinho. Amém. Passando rapidamente os avisos aqui, a gente precisa que a igreja preste atenção no próximo final de semana. Então, como é o primeiro domingo do mês, a gente vai ter o culto infantil no sábado, a partir das 18 horas. Então, sábado, dia 4, 6 da tarde, o culto infantil aqui no salão. Por quê? No domingo, dia 5, é o domingo de ceia, onde nós vamos estar reunidos como culto, como reunião, para ceiarmos. Mas nesse dia, nossa reunião ela vai ser diferente. Nós queremos que toda a igreja venha para essa reunião. Se você faz parte desse corpo, se você faz parte do nosso grupo, nós estamos convocando todos os irmãos a estarem presentes, porque nós vamos estar fazendo uma reunião de alinhamento. Nós nessa reunião faremos alguns avisos, estaremos trazendo algumas informações, mas a principal dela é que nós vamos estar trazendo para os irmãos aquilo que nós cremos, aquilo que é o fundamento dessa comunidade. Então ela é uma reunião muito importante. Talvez faça muito tempo que nós não fazemos uma reunião dessa. Então, se você encontrar outro irmão durante a semana, ou se você está olhando aqui para o lado e você está sentindo a ausência de algum irmão, você nos ajude. Anime aqueles que não estão aqui a estar presentes no próximo domingo, dia 5. Porque nós precisamos que toda a igreja esteja aqui para nós fazermos esse alinhamento, que vai ajudar o nosso ano de 2022 a ser mais assertivo com as coisas do Senhor, amém? No dia 11 do 12, no outro final de semana, sábado, nós vamos ter o culto normal aqui, mas após o culto nós vamos ter um momento de bênção para a família do Diego e da Janaína, correto, pessoal? É isso aí? Tá? Os irmãos já estão sendo comunicados individualmente, mas nós vamos ter uma atividade especial para estar abençoando o Diego, a Janaína e os seus filhos. Então também, como qualquer atividade que nós fazemos aqui, é fundamental que os irmãos estejam conosco. Amém? Vamos orar pela vida do Roberto, para que o Senhor use a vida dele para trazer a palavra nessa noite. Amém? Senhor, nós oramos e pedimos a Ti, Deus, que do Roberto hoje, Pai, saiam as palavras que o Senhor quer passar para nós, Pai. Pai, nós precisamos ser tocados pela Tua palavra, Deus. Então usa a vida do Roberto, abençoa a sua vida, para que dele não saiam coisas dele, mas saiam coisas do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. E também abre o nosso coração, Deus. Abre o nosso coração e os nossos ouvidos para receber a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz estejam convosco. Hoje eu fui escalado para trazer uma palavra e como sempre, né, uma grande responsabilidade, né, trazer algo para a congregação, para as nossas vidas, né? E sempre eu procuro assim escolher um tema, né, definir um tema específico e trabalhar com realidades do mundo atual e com o que a palavra diz sobre aquele assunto, né? Hoje eu sei que a Bíblia ela é muito rica em muitos assuntos e ela não tem como limitar um assunto, encerrar um assunto na Bíblia. Há muito mais do que pesquisar, do que entender, do que ser revelado. Então o que eu quero trazer aqui é uma abordagem, uma visão que Deus me passou, que o Espírito me passou e que eu quero compartilhar.
eu quero falar hoje sobre tempo de estar acordado, sabe? A gente pensa muito nisso, tem se falado muito sobre consciência, né? Será que inclusive essa semana, né, foi o dia da consciência negra, é válido, muito legal. Tem outros assuntos que a gente precisa também tomar consciência na sociedade, dos problemas da sociedade. E tem sido muito falado sobre isso, né? Sobre tomar consciência. Mas aí eu quero trazer um pouco para a gente compartilhar hoje sobre o que seria essa tomar consciência. A gente fala muito no aspecto social, no ter uma visão clara das coisas, mas o que eu quero abordar hoje é o aspecto espiritual, porque a gente é corpo de Cristo, a gente é a igreja, e a gente precisa, sabe, trabalhar isso. A pergunta inicial que eu quero fazer assim para a gente hoje, para começar o nosso estudo aqui, nossa palavra, é: como a gente tem vivido a nossa vida? Com que consciência, como anda a nossa consciência espiritual? Será que a gente está acordado ou a gente está dormindo? Será que a gente está vivendo de forma consciente ou a gente está num sono espiritual? Isso vale para a gente, vale principalmente para mim, porque tudo que eu falo, eu procuro buscar dentro de mim o que está acontecendo dentro de mim. Oh, valeu, já tenho, mas tá bom. Mas também eu quero compartilhar para que cada um faça uma análise pessoal, né, para buscar o que está acontecendo. O tema principal é tomar consciência em relação ao sono, esse sono espiritual, né? Todo mundo sabe que o sono, né, o sono físico é algo bom, é algo que o corpo precisa. O sono, uma definição, é um estado de inconsciência onde o cérebro realiza ajustes metabólicos no corpo, onde memórias são selecionadas, ou seja, a gente precisa dormir bem para que o nosso corpo funcione bem, para que as nossas memórias sejam guardadas. Existem vários estudos, inclusive, que se você estudar uma coisa antes de dormir e fixar aquilo, você vai guardar depois. Ou seja, se você não estudar, isso vale para as crianças, eu tento falar às vezes. Se você não estudar e dormir, que às vezes quer dormir à tarde, acaba esquecendo aquilo, porque não firmou, não guardou. Ficou uma passagem e acaba esquecendo. Mas isso aí vai para os psicólogos, né? Tem muitos estudos sobre o sono, sobre o que é o sono, o que é o sonho, né? Mas não é nesse sono que eu quero ficar. Eu quero falar do sono espiritual. Até porque o sono físico, Deus cuida, né? Porque lá em Salmo 4:8... diz: em paz me deito e em paz, ou seja, do sono físico Deus também cuida. Mas o aspecto que eu quero trazer, o versículo que a gente podia já abrir, para começar a falar, é 1 Tessalonicenses 5, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5. Isso. Ele, inclusive, aqui, 1 Tessalonicenses 5, a partir do 1, Paulo está falando da vinda do Senhor. Como Isaac profetizou aqui, cantou, e Paulo vem falando ali para os Tessalonicenses da vinda do Senhor. Vamos ler a partir do 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e a de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios,
revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Essa palavra aqui é a palavra-chave que eu quero iniciar aqui para a gente refletir sobre o sono espiritual. Aqui, principalmente, enfocar aqui o verso 6, né? Assim, pois, não durmamos como os demais. Ele está falando do sono espiritual. Ele está falando que a gente não deve dormir e ficar assim, perdidos, desacordados, sem consciência da nossa realidade, da realidade da salvação. Porque às vezes a gente quer entender isso, né? Por que nós dormimos? Mas que coisa estranha. Será? Eu não estou dormindo, eu estou acordado, eu vivo a minha vida, sei o que eu estou fazendo. Mas a gente precisa ir profundo, a gente precisa entender o que o Espírito está falando para a gente. E eu quero trazer também um tema, um assunto aqui para aprofundar isso. Quem dorme, quando a palavra diz, quem dorme espiritualmente está morto espiritualmente. Por quê? Porque se a gente buscar lá na queda, lá em Gênesis, quando o homem peca e cai, ele morre espiritualmente, ou seja, ele entra num sono, ele não perde a vida naquele momento física dele, mas ele passa a viver uma vida distante de Deus. Ele entra num estado de dormência. Não sei quem já passou, às vezes a gente está naquele momento meio dormindo, acordado, você já sentiu isso, né? Como que é estranho, né? E o homem perde algo que era real para ele. Ele via Deus ali, como na viração do dia, e era algo real. Quando ele peca, aquilo deixa de ser real. Aquela coisa que ele experimentava todo dia, ele perde, ele passa a só vislumbrar aquilo, ele passa a ter que fazer coisas, fazer sacrifícios, e assim por diante. E assim se desenvolve, né? Toda a religião, as religiões do mundo também seguem esse caminho. Ou seja, elas buscam algo que é real, mas na realidade não é real, porque elas estão sonhando, elas estão iludidas, vivendo uma ilusão. Principalmente quando a gente fala de sono espiritual, aconteceu muitos casos, né, nesse tempo, de pessoas entubadas, pessoas que perdem a consciência, né, estão internadas. É muito triste, mas ao mesmo tempo, aquelas pessoas estão dormindo sem consciência, mas sempre tem alguém perto ali, tem alguém vigiando. Principalmente quando uma mãe, por exemplo, uma mãe vê um filho dormindo. O filho não está dormindo, não tem consciência de que ela está ali. Mas a presença do amor dela é ali, assim é Deus conosco. Por mais que nós estejamos dormindo, por mais que alguém ache que está dormindo espiritualmente, Deus é presente ali. E Ele está zelando para saber o momento certo daquela pessoa acordar. Isso vai da vontade dEle, vai das circunstâncias da vida, né? E esse sono espiritual, eu quero agora trazer alguns itens. Eu gosto de fazer relações assim, né? Fazer itens. Esse sono, vocês estão entendendo, né, o que eu quero dizer com esse sono espiritual? Trata-se de uma dormência, de uma falta de vida real com Deus, né? De uma experiência real. Esse sono espiritual, ele provoca consequências na vida das pessoas, né? Na vida da igreja, na vida das pessoas individualmente, das famílias. E eu enumerei aqui 6 itens, né, para a gente estudar sobre o que o sono espiritual causa em nós. Primeiro item: quem dorme não discerne a voz de Deus, não atenta para a voz de Deus e, consequentemente, não cumpre a vontade de Deus. Vamos lá para Mateus 26, voltar um pouco. Mateus 26. Em Mateus 26, a partir do 36,
É aquele momento que Jesus, né? Getsêmani. No 36, é aquele momento que ele vai para o Getsêmani, ele chama os discípulos para ir junto com ele. E aí vamos avançando aqui, no 40 ele diz, né, que voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, eles dormiram, eles cederam ao sono, né? Mas aqui Jesus aproveita e vai além, né? Vigiai e orai, para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está se referindo à nossa vida espiritual, ao sono espiritual. Então, quem dorme não ouve, não compartilha daquilo que o Senhor está querendo, está fazendo ali. Jesus estava sofrendo, estava orando, e ele gostaria muito que seus discípulos compartilhassem, mas eles dormiram. Segundo item, o que o sono espiritual provoca na gente? Ele coloca a gente num estado de, vamos chamar assim, de hipnose. Quem conhece, já viu, né? Pelo menos sabe o que é hipnose. A pessoa perde a consciência e ela é controlada por meios psicológicos ali. Não quero aprofundar nisso. Mas a pessoa fica presa, ela se prende nesse momento e ela perde a consciência, ela perde o poder de agir sobre as coisas. A vida dela perde o domínio, perde o controle. A palavra de Deus, não precisa abrir, mas em João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, se o sono nos prende, a verdade nos liberta. Sabe? É como a sensação quando a gente tem um pesadelo, que a gente quer acordar. Parece, quem já teve aqui? Eu já tive vários. Não sei se é porque eu durmo, às vezes, em cima do braço. Às vezes dá aquela sensação, você se vê querendo acordar, mas você não consegue. E isso, é tenso. Às vezes começa a sentir, né? Mas aí o corpo dá um jeito de te fazer acordar, né? E você acaba acordando. É lógico, há coisas espirituais no sono também, né? Que há momentos que Deus pode falar, assim como o inimigo também pode tentar agir. Mas nós estamos falando disso, né? Que nós não podemos ficar presos nesse sono. Nós somos chamados a ser livres, né? E esse sono deixa as pessoas presas em mentiras, né? Eu não preciso de Deus. Isso tudo é papo furado. Eu faço o que eu quero. Aí vem as falsas religiões que criam rituais, doutrinas, coisas que são mentiras. Ou seja, mantém aquela pessoa em estado de hipnose, em estado de ilusão, longe da verdade, que é a verdade que liberta, né? O item 3, o que o sono espiritual também faz com a gente? Ele tira a gente do foco da eternidade. Da eternidade, com licença. Ele tira a gente da visão da carreira, né? Vamos abrir lá em Hebreus 12, vamos avançar um pouquinho. Só um minutinho aqui. Em Hebreus 12 também, bem conhecido, né? Deixando, o que a gente deixa para trás? Portanto, também nós, a partir do 1, tá? Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Ou seja, a pessoa com sono, ela não quer correr, não quer perseverar, não quer... Sabe, existe um alvo, existe uma meta, que é a nossa vida eterna, o nosso Senhor, a vinda dEle. E quem está dormindo não vai correr. Para as crianças, quem lembra daquela fábula, daquela história do coelho e do jabuti? Já ouviu? Já ouviu? Lá na Laura já ouviu. Uns falam tartaruga e lebre. Tanto faz. Né? Para mim, eu acho que é uma lebre e um jabuti. Se for brasileiro, é lebre e jabuti. Né? Aí, vocês conhecem a história, né? Aí, não? Então, vou contar rapidinho. Viu?
Aí a lebre e o jabuti, quem é mais rápido? Quem corre mais? O coelho? Hã? Ah, tá. Aí eles apostaram uma corrida, falaram, ó, quem chegar primeiro naquele tal lugar vai ganhar um prêmio. Aí a lebre, né, toda exibida, eu corro mais, vou ganhar, tranquilo. Saiu em disparada, né? Aí o jabuti vai, tá, sem parar, correndo, perseverando. Aí, num determinado momento, a lebre olha para trás, está uns 500 metros na frente. Eu vou ganhar essa corrida, vou tirar um sono aqui. Aí ela deita para dormir, fica lá, só que ela cai num sono meio profundo. Aí o jabuti devagarzinho passa, em silêncio, para não acordar ela, vai e ganha a corrida. E quando ela vê, ela já tem perdido a corrida. Ou seja, vocês estão entendendo? Se a gente dormir, a gente perde a corrida. Se a gente... Aqui em Dayatuba tinha charreteiro, antigamente, dormia no ponto. Meu pai fala assim, dorme no ponto é charreteiro. Aí você vai perder a sua eternidade. Por quê? Porque preferiu dormir do que perseverar na carreira. Um quarto ponto que o sono espiritual provoca na gente é que a gente não percebe as astutas ciladas do inimigo. Assim como o seu Luiz foi militar, né, o sentinela pode dormir? O que acontece com o sentinela se ele dormir? Então, assim como o motorista, né, não pode dormir, tem que estar atento. Porque se ele dormir, o inimigo, ou no caso o motorista, o acidente, né, acontece. Ele tem que estar atento. Se a gente dormir, a gente não percebe as ciladas do inimigo. O texto para ilustrar isso está lá em Juízes 16. Vamos lá no começo agora. Juízes 16, do conhecido Sansão. A história é conhecida, né, do Sansão. Crianças já estudaram, né, a história do Sansão. Já? Já. Você sabe também. A Sansão, aí Dalila enrola ele, né? E no verso 19, vamos só ao 19, 16 e 19. Deixa os palmeirenses passar. Deixa o Rojão. Então, no 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjulgá-lo e retirou dele a sua força. Ou seja, Sansão dormiu. O que aconteceu com ele? Ela tirou, as crianças sabem, né, a história, a força dele. Ou seja, se a gente dormir, a gente não percebe as astutas ciladas do inimigo. Esse eu acho que é um dos melhores exemplos, né? Existe um outro item que eu quero falar, o quinto, fala de preguiça espiritual, né? Existe um termo, né, chama assídia. Quem já ouviu falar? Assídia com C. É um termo, é um chamado pecado capital, né? Da idade, vem lá da Idade Média, dos estudos antigos, né? Mas fala de preguiça espiritual. É um estado de paralisia, de inércia, de insensibilidade e endurecimento da alma. O que o sono provoca? Provoca preguiça. Quem está com sono não tem vontade de fazer nada, de agir. E o exemplo, para ilustrar na Bíblia, é o exemplo de Jonas, né? Que Jonas, nem precisa abrir lá para a gente, mas a gente conhece a história. Jonas foi insensível, né, ao chamado de Deus para ir para Nínive e resolveu ir para outro lugar, né, Tarsis. Mas aí ele foi, e o que aconteceu no navio? Dormiu. Mas aí, por quê? Porque ele estava insensível ao chamado de Deus. A alma dele endureceu, ele não teve compaixão com aquele povo para qual ele foi chamado. E ele escolheu ir para outro lugar, descansar, dormir. E isso é causado pelo sono espiritual. E o sexto item que eu quero trazer também, o que o sono espiritual provoca na gente, é a gente realizar atos egoístas, ou fazer a própria vontade, pecar.
Esse eu quero que a gente abra, é o exemplo de Davi, né? Davi, 2 Samuel. 2 Samuel 11. História de Davi. Então, vamos ler a partir do 1. Decorrido um ano, no tempo... Acharam? 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos, com ele, e a todo Israel, que destruiu os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Preste atenção. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. O que ele estava fazendo? Dormindo. Uma tarde. Ou seja, estava dormindo até a tarde, né? E era o rei, né? E andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era muito formosa. E assim, vamos parar aqui. Ou seja, Davi também dormiu. Ele dormiu no sono espiritual. E aí, quando ele acorda, ele comete um pecado por causa do seu próprio egoísmo, né? Ou seja, eu tentei aqui trazer 6 itens que o sono espiritual provoca na gente, né? Hoje, trazendo para a nossa vida, a gente percebe aí no mundo um sistema diabólico, um sistema perverso, né? Que a sensação que eu tenho é que existe uma névoa, assim, uma neblina, né? Quando a gente sai de manhãzinha e tem aquela neblina que não dá para a gente ver muito longe, uma penumbra, né? Que tira a visão, que mantém as pessoas meio adormecidas, meio sonolentas. E esse sistema é diabólico, é justamente para isso, é para manter as pessoas dormindo, manter as pessoas distantes da revelação, da vontade de Deus, né? A gente fica preocupado com o que é carnal, com o que é humano, com o que é finito, com o que é passageiro, e acaba esquecendo das coisas eternas. Como aqueles zumbis, né? Zumbi é um... Quem já viu filme de zumbi, né? Já vi, mas não é para ver, não. Como você viu se eu nunca vi? Descobri o que ela faz na casa do vô. Hã? Tá. Bom, descobri. O zumbi é uma entidade, assim, que vem da África, essa história, né? São mortos-vivos, né? Pessoas que andam como se estivessem mortos-vivos, né? E a gente não quer ser zumbi, a gente é chamado a ser vivo. Vivo na palavra, vivo para a eternidade, né? Amém? Mas a palavra tem uma receita. Vamos lá, Isaías 60. Avançar mais um pouco agora. Isaías 60. Que é o que a palavra diz a respeito dessa escuridão, dessa névoa, que dá sono na gente, que distrai, que cria ilusão, que dá vontade de dormir. Ou seja, Isaías 60, a partir do 1, ele diz o seguinte: dispõe-te, falando para nós, viu? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém? Recebemos isso. Ele falando para Israel, mas nós recebemos hoje, quando ele fala aqui da glória da Nova Jerusalém. É a glória do Senhor que dissipa essas trevas. Em Efésios 5,14, né? Vamos lá também, Efésios 5,14. Em Efésios 5,14 diz: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, a palavra de Deus, ela é clara. Ela fala para a gente despertar, não se deixar dormir, não se deixar levar, nos levantarmos dentre os mortos. Se às vezes isso está tocando, apertando, às vezes você está... é um sentimento que pode estar virando algo maior,
acorda, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu quero ler o texto de João 11, que é a ressurreição de Lázaro. Nós temos um Senhor, e o que o Senhor fez com uma pessoa que estava morta, mas dormindo, né? Dormindo, mas morta. João 11. A história é conhecida, né? Ele tinha os amigos de Jesus em Betânia, na cidade de Betânia, Marta, Maria, né? E Lázaro. Aí veio a notícia de que Lázaro estava doente, mas Jesus falou, espera um pouco. Aí vamos descer lá no verso 11, que é onde chega a notícia que Lázaro já tinha morrido, né? Vamos ler a partir do 11. João 11. Dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus falando. Disseram-lhe os discípulos, pois, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado de repouso de sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que já não estivesse para que possais crer, mas vamos ter com ele. Aí eles seguem, né? Seguem para lá. E chegam lá, Lázaro já está sepultado há 4 dias, né? Vamos avançar um pouquinho. Aí chega Marta, chega Maria, chorando e lamentando, né? Porque Jesus não foi antes, né? Por que ele demorou a chegar? Aí no 25, Jesus fala o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então ele chega, vê Maria chorando, né? No 33, Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus comoveu-se com o choro, né? da amiga que ele amava. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Ou seja, ele sofreu com aquela morte, com aquele estado, com aquela situação. E aí, então, disseram os judeus, vede quanto eu amava os olhos. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo isto, clamou em voz alta, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia realizado. Então a gente vê aqui o poder de Deus, o poder da palavra de Deus despertando Lázaro. Jesus fala de sono, né? Se a gente trouxer para essa realidade que a gente está comentando, é a mesma palavra que despertou Lázaro, é a mesma palavra que fala para hoje nós. Desperta, desperta, igreja, desperta, meu filho, desperta, desperta, Vitória, desperta, Luiz. E assim, Jesus, há poder na palavra. Se há poder para ressuscitar, há poder para despertar quem dorme.
nós somos chamados, sabe, individualmente, como igreja, assim, para ter essa realidade visível, trazer essa realidade à nossa consciência. O que a gente tem que fazer? A gente tem que sondar o nosso coração e ver se a gente precisa acordar. Sabe quando você acorda, lava o rosto, aí você dá uma despertada? Você precisa sondar o seu coração. Senhor, eu preciso acordar. Eu preciso acordar do meu pecado, eu preciso acordar das minhas falhas, da minha falta de fé, da minha visão, da minha falta de esperança. Cada um vai sondar o seu coração e vai saber do que precisa acordar. A gente precisa ter um coração que permite ser acordado. Entendeu? O Kevin todo dia tem que acordar ele. Senão, não vai para a escola. É chato? Ele está lá dormindo de boa. Mas tem que ir lá chacoalhar, virar, puxar a coberta. Porque senão não acorda. A gente tem que permitir ser acordado porque a gente precisa disso para prosseguir a vida. E uma coisa que Jesus fez, ele comoveu-se com Lázaro, né? Ele se sentiu compaixão, ele se compadeceu. E a gente precisa sentir compaixão em relação aos que dormem. A gente às vezes vê a pessoa dormindo espiritualmente, vê a pessoa afastada, distante, passando por problemas, e a gente não tem mais aquele desejo. Eu queria que ele acordasse, eu queria, sabe? Mas a gente não se compadece mais, às vezes a gente se afasta por nosso próprio egoísmo, mas a palavra diz que até o próprio Jesus foi lá, se compadeceu, chorou e acordou, e levantou o morto. E a gente precisa crer, né, que essa palavra de Jesus é poderosa, né? A gente precisa, o chamado assim, a igreja precisa, individualmente, nas nossas casas, individualmente em relação aos nossos comportamentos pessoais e como corpo, como igreja. A gente precisa ser aqueles que ali, voltando lá, a gente está com o texto aberto ainda. Lá sobe aqui um pouquinho, no 42, volta. Aqui, no 44, é isso que eu quero enfatizar. No fim do 44, desatai e deixai-o ir. Ou seja, ele falou para umas pessoas, vai lá, tira, porque o morto ficava assim, né, todo fachado. Ou seja, a gente como igreja, se Jesus fala, vai lá, desata seu irmão, tira o que está prendendo ele, porque ele precisa. Eu já dei a palavra para ele acordar, mas eu preciso que você vá lá e desate o nó. Que você tire aquele negócio que está prendendo ele. Que você seja meu instrumento, meu auxiliar. A igreja não é chamada para isso. A gente tem que agir como aquele que faz o barulho para despertar. Aquele que, sabe, a badalada do relógio, aquele que vai lá, bate na porta. Esse é o nosso chamado como igreja. Sermos despertadores, né? Meu pai tem, né, ainda, né? Mas ele todo dia cedo acordava às 5 horas da manhã com o rádio, o Zé Bétio. Quem ouviu o Zé Bétio? Acorda, não sei o que, joga a água dele, e ficava aquele barulheira. E aí a gente acordava, que tinha que ir para a escola. Ele tinha esse costume, né, de acordar fazendo barulho. E a igreja, às vezes, perdeu esse costume de fazer um pouco de barulho, né? Fazer o barulho necessário, né? A igreja acabou ficando quieta. Acabou se ausentando, né, desse chamado, mas nós não. Nós, assim como Isaac falou aqui, a gente tem propósitos, né, para esse ano que está se findando. A gente passou um tempo difícil, mas 2022 vem aí, e a gente quer ser essa igreja que acorda, que desperta, que levanta, que tem uma atitude de guardar a vida dos nossos irmãos. Porque o mundo, ele toca as canções de ninar, né, vamos dizer assim. Aquelas musiquinhas para fazer você dormir, sabe? Hoje não tem mais dardos inflamados, é dardo tranquilizante, né, que dá nos animais para você dormir. O animal, assim, toma o dardo e desmaia. O mundo é assim, ele lança dardos tranquilizantes para a gente ficar dormindo. E quando a gente menos esperar, acontece aquilo que aconteceu com Sansão, com Davi, com Jonas. A gente não quer isso para nós e para a nossa família e para a nossa igreja, amém?
A palavra que eu queria trazer era isso. Eu queria chamar a Fernanda para orar a respeito disso. Para a gente, vamos ficar de pé, vamos orar. Para a gente não perder esse mover do Espírito, que nos chama a despertar. Amém? Sim. De acordo com aquilo que a gente foi ouvindo, veio algo no meu coração, né? Tem horas que tem pessoas, tem situações que alguém vai despertar aquela pessoa. A pessoa que está perdida, a pessoa que não conhece, alguém precisa acordar essa pessoa. Mas para nós que somos a igreja, nós que já fomos despertados um dia, o Senhor nos manda despertar. É uma ordem. Desperta, ó tu que dormes. Desperta. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor já vem brilhando sobre ti. Então nós precisamos ter esse espírito acordado. Essa é uma questão que a gente conversa muito, Roberto, porque a gente percebe o quanto é fácil adormecer. E nós precisamos andar como filhos do dia que nós somos. Nós precisamos andar na luz, nós precisamos acordar e não vivemos embriagados com as coisas que estão ao nosso redor, dominados. Tem alguns filmes que falam de substâncias, e acho que existe isso, viu? Que você domina a pessoa quimicamente, né? Tem alguns filmes que trabalham isso. O mundo é isso mesmo, Roberto já comentou isso. E hoje nós clamamos ao Senhor para que Ele nos avivasse, para que o avivamento dEle chegue. E para isso nós precisamos despertar. Amém? Amém. Senhor, nós estamos aqui. Nós estamos aqui com o nosso coração rendido, aberto, literalmente derramado diante do Senhor, reconhecendo, Senhor, que nós precisamos estar atentos à Tua voz, nós precisamos dessa disposição, como a Tua palavra diz, de nos levantar, de despertar do sono, de despertar daquilo que nos entorpece, Amém, daquilo Senhor. que nos distrai, Senhor. Eu peço que nessa noite o Senhor venha trabalhar a memória, o coração, os pensamentos de cada um de nós, que cada um de nós vá tomando consciência do lugar onde está, do que está fazendo, das escolhas que tem feito, dos costumes que tem adotado para a sua vida, para a sua casa, que nós possamos, Senhor, estar com o coração aberto, a sermos, Senhor, corrigidos pelo Senhor, disciplinados pelo Senhor e mudarmos o nosso caminho através da conversão, Pai. Nós queremos nos arrepender, Senhor, de permitir que esse sono adentrasse em nós, e nós queremos acordar, Senhor. Nós queremos andar como filhos do dia, Senhor, para que nós possamos clamar de verdade, que o Espírito Santo venha, que o Espírito Santo nos avive, para que nós possamos fazer obras maiores do que as que Jesus fez. Ah, Senhor, faz de nós, como nós ouvimos hoje, pessoas que despertam aqueles que estão dormindo no mundo, aqueles que não conhecem a Tua voz ainda, que nós possamos ser aqueles que despertam, que chacoalham, que falam, que fazem barulho se for necessário. Ah, Senhor, faz isso no nosso coração, que esse despertar seja um despertar de dentro para fora, Pai. Eu me coloco nesse lugar hoje, Senhor, porque eu não quero andar dormindo, eu não quero andar alheia, distraída, preocupada com as coisas do dia a dia e esquecida dos propósitos eternos. Senhor, nos dá consciência de que nós caminhamos na eternidade, Pai. Nós não caminhamos mais nesse tempo, nessa era simplesmente, mas nós temos uma jornada, nós temos uma corrida a correr, nós temos um caminho a percorrer. Nos ajuda, Senhor. Eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus irmãos, que ninguém aqui seja deixado para trás. O Senhor sabe, Senhor, o quanto nós clamamos por isso, que nenhum fique para trás. Aqueles que estão ouvindo em casa, aqueles que ainda vão ouvir, que eles sejam tocados pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus
Jesus, dentre os mortos. É aquele mesmo Espírito que está aqui hoje e que nos desperta, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por falar conosco, por nunca desistir de nós, por continuar falando, Senhor. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém, Senhor. Obrigado. Agora a gente vai ter um momento com Wagner aqui, né? Boa noite, irmãos.